Boa tarde. Em nome do Grupo de Pesquisa Linguagem e Discursos da História, LID, e do curso de especialização Lato Sensu Literaturas Hispano-Americanas, ambos do FRJ, aproveito para dar as boas-vindas ao curso Clássicos da Imaginação Histórica na América Latina. Através de algumas obras e autores paradigmáticos, o curso tem por objetivo oferecer elementos fundamentais na discussão sobre a América Latina, sua condição colonial e de semi-periferia do capitalismo, assim como sua busca por uma identidade cultural, histórica e política. Para isso, contamos com uma equipe de professores e pesquisadores qualificados que aceitaram gentilmente fazer uma exposição sobre cada uma das obras e autores. Hoje, teremos o privilégio de contar com a presença do professor e pesquisador Juan Pablo Chiapara. Ele é professor do Departamento de Letras da Universidade Federal de Viçosa e do curso de mestrado do programa de pós-graduação em letras dessa mesma universidade. É editor-chefe da revista Elo, Diálogos em Extensão, da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Viçosa. Ele desenvolve pesquisas em literatura hispano-americana. Entre outros, é autor de Crítica Literária e Sociedade, Como Representa o Texto Literário, Hiperstición, Humanismo e Pós-Humanismo em torno à Matrix Acelerada, de Ramiro Sanchís, assim como de Ficções de Vida, na obra de Carlos Liscano, entre outros. Sem mais demora, passo a palavra ao professor Juan Pablo Chiapara, deixando aqui meu agradecimento por haver aceitado o convite. Obrigado, Juan Pablo. Obrigado, Victor. Boa tarde a todo mundo. Agradeço muito o convite. É muito agradável para mim, né? E uma honra poder conversar com vocês no contexto desse seminário que vem sendo muito legal. Tenho assistido muitos dos colegas que já apresentaram e realmente é uma contribuição muito bacana em torno do assunto proposto, né? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui o PowerPoint que eu preparei e que vai ser o meu roteiro. Eu peço simplesmente que vocês me confirmem por voz se estão vendo a apresentação. Sim. Ok. Então é isso. O tema, né, proposto é o livro de Ángel Rama, Transculturação Narrativa em América Latina, que foi publicado pela primeira vez em 1982. A minha apresentação ela vai tentar ser didática ou relativamente didática, é a intenção, pelo menos. Eu vou projetar slides que eu vou ler e comentar. Então, acho que dessa maneira talvez vocês consigam acompanhar melhor o meu raciocínio, ok? Ángel Rama, então, ele era uruguaio, nasceu em Montevideo em 1926 e faleceu em Madrid num acidente de avião trágico e famoso, onde faleceram, inclusive, outras figuras da cultura latino-americana, né? Os pais do Rama eram espanhóis, eram galegos, então, e, enfim, não vou me estender muito sobre a biografia dele, mas gostaria de mencionar alguns fatos históricos para quem não conheça Rama, mais ou menos consiga ter uma noção de quem foi, né? Ele pertenceu, então, à chamada geração del 45, uruguaia. Tem também uma geração del 45 brasileira, mas essa aqui não é... Ou seja, o nome é uma coincidência, ok? Mas foi uma importantíssima geração de escritores no Uruguai, que até hoje, digamos, tem uma escritora viva, né, Ida Vitali, que inclusive esteve casada com Ángel Rama,
que ainda está viva e há pouco tempo ganhou o Prêmio Cervantes, inclusive. Acho que ela tem 100 anos, ou acho que já passou dos 100 anos e está muito bem. E ela é, digamos, um remanescente dessa geração de 45, que foi chave na segunda metade do século XX no Uruguai. Curiosamente, né, muito diferente do que acontece hoje em dia, o Rama foi autodidata, né? Ele não tinha nenhum título universitário. Quando ele era novo, inclusive no Uruguai, nem curso de letras tinha ainda, né? Então, já mais ao longo da vida, assim, esse curso vai ser fundado, né? E ele vai fazer algumas aulas lá, alguns semestres, e ele vai se tornar até professor desse curso. Ele dirigiu também um famoso jornal, que era um semanário, né, chamado Marcha, não sei, para quem nunca ouviu falar, é importante essa referência, Marcha, né, foi um jornal que, na época, congregava, digamos assim, muitos dos intelectuais e escritores da América Latina e foi muito importante no continente como um todo esse jornal, né? Então ele dirigiu essa sessão literária ao longo de muitos anos e isso foi sem dúvida chave na formação dele e também nos contatos que ele teve a partir daí com muitos intelectuais da América Latina. No final eu vou mostrar um livro que vou recomendar, né, para vocês terem uma noção da quantidade de pessoas com as quais ele se comunicava através de cartas e que foram fundamentais na construção do pensamento dele, né? Como que a partir do Uruguai ele conseguiu ter uma noção muito ampla do que acontecia no continente, numa época onde era muito difícil, né, evidentemente, ter tanto contato assim. Outro grande feito do Ángel Rama foi a Biblioteca Ayacucho, né? Ele morou durante algum tempo na Venezuela e ele levou adiante, né, e criou esse projeto de Biblioteca Ayacucho, que é um projeto editorial fantástico e gigantesco, cujo objetivo era simplesmente publicar todos os clássicos, né, as obras mais importantes da literatura e da cultura latino-americanas, incluindo o Brasil, evidentemente. Ele teve muito contato com brasileiros e fez muita questão de publicar obras fundamentais do pensamento brasileiro, né? Essa biblioteca existe até hoje e é um feito incrível na história da América Latina e da literatura latino-americana. Ele chegou a ser professor nos Estados Unidos, ele relutou um pouco, né, vários convites que ele recebia dos Estados Unidos, naquela época ele considerava que não devia ir, mas ele acaba indo, né, precisa ir, precisa trabalhar, estamos em ditadura no Uruguai, ele não tem como voltar para o Uruguai, ele precisa trabalhar e acabará indo para os Estados Unidos, mas também acabará tendo problemas nos Estados Unidos, ele vai ser considerado um espião, né, a favor da Revolução, da Revolução Cubana e vai ser expulso dos Estados Unidos e ele vai para Paris e é justamente nesse momento quando ele vai para Paris e logo em seguida ele faz uma viagem de volta para a América Latina para participar de um evento que o avião vai cair em Madrid e ele vai falecer, né? Bom, basicamente essa é uma curtíssima biografia do Ángel Rama. Essa aqui é a capa da primeira edição do livro que eu vou comentar a continuação, ok? Essa aqui é uma capa da edição da Fundação Ángel Rama, que é uma fundação que existe em Montevideo, e, bom, lembra um pouco as capas da Biblioteca Ayacucho, né? Parece que dialoga com a Biblioteca Ayacucho, mas é outra coisa, mas eu queria mostrar essa edição
e aproveitar para dizer que tem uma fundação Ángel Rama e tem todo um acervo em Montevideo que dá para consultar, está na biblioteca da Faculdade de Letras lá. E essa é a edição que eu li para hoje, tá? Uma edição talvez seja mais fácil de conseguir hoje em dia, se alguém estiver interessado em adquirir o livro, talvez se depare com essa edição, que é uma edição, então, argentina, com o típico desenho aí de Torres Garcia. Bom, minha apresentação, ela vai de início colocar o foco no título do livro, né? Brevemente, insistir um pouco nessas três palavras que considero palavras que precisam ser vistas e lidas, né? Não devem passar despercebidas, apesar de serem o título, elas têm alguma coisa importante a nos dizer. Depois eu apresento o que eu vou conseguir apresentar do livro, que não vai ser tudo, vocês vão entender por quê, e uma breve conclusão no final. Então, por que eu quero insistir nessas três palavras? Primeiro, porque ao longo da apresentação, é claro, o termo transculturação, né, ou transculturação, que é um neologismo, ele será fundamental justamente nessa ideia de trabalhar com a cultura, sim, entre o que seria a aculturação, né, e a transculturação, ok? Esse termo vai ser mais explicitado ao longo da apresentação. A palavra narrativa me parece fundamental. Por quê? Porque justamente se há alguma coisa que a gente vai concluir de importante desse livro do Rama, é que o foco dele está colocado, sobretudo, na narrativa, isto é, na literatura, na ficção, nos romances, eventualmente em contos também, em poesia, mas, sobretudo, interessa a Rama o romance latino-americano. O que eu quero dizer com isso? Eu quero insistir que ele, apesar do livro inteiro ter uma perspectiva histórica muito grande, né, ele, em momento algum, ele vai obliterar, né, ou deixar de lado o corpus com o qual ele quer trabalhar. Então, não perder de vista o fato de que, embora ele esteja falando da América Latina, de transculturação, em relação à aculturação, né, e com o conceito, então, de cultura, que é novo, a princípio era relativamente novo ainda nos anos 60, 40, sobretudo, quando surge com Ortiz, a narrativa vai ser algo que ele nunca vai deixar de lado e, ao contrário, ele vai insistir muito no papel que tem a narrativa e a literatura na construção dessa ideia de América Latina que ele quer transmitir, né? E o próprio conceito da América Latina vai ser também discutido ao longo da apresentação, porque, embora a gente esteja muito familiarizado com o conceito, digamos, ou com a expressão América Latina, mais do que com o conceito, a gente esquece justamente que é um conceito, né? O que é uma construção histórica e que não pode ser invisível, porque ela tem um sentido e ela tem, digamos, uma história a ser contada e a ser pensada, né? Para entendermos melhor justamente do que a gente está falando quando fala de América Latina. Perdão, um pouquinho de água. Bem, esse aqui é o índice do livro, para quem não leu o livro, porque a apresentação de hoje ela está, sobretudo, pensada para alguém que vai se interessar em ler o livro e talvez eu consiga ajudar a acessar mais rapidamente
este material no que diz respeito às ideias, à organização, ao conteúdo, né? Esse seria meu objetivo maior. Então, a estrutura do livro é essa aqui, ele tem 3 partes, e vocês vão ver que dessas 3 partes, eu vou focar sobretudo na primeira parte. É um livro extremamente denso, né, e inclusive no tempo que a gente tem, não seria possível se debruçar de forma detalhada em toda a argumentação extremamente alinhavada e barroca e alambicada, né, do Rama. Então, eu vou me focar, sobretudo, na primeira parte, mas eu vou falar um pouco também da segunda e da terceira parte de maneira mais panorâmica, para que se entenda o que ele desenvolve nessa segunda e terceira parte do livro, ok? Muito bem. Então, eu vou trabalhar com algumas né, citações, fragmentos do livro e alguns comentários. Vou lendo os slides e vou comentando. Las letras latinoamericanas nunca se resignaron a sus orígenes y nunca se reconciliaron con su pasado ibérico. Siempre las movió un deseo de independizarse. Então, Rama, nessa primeira parte, ele começa com um apanhado histórico sobre o papel e o lugar da literatura na história da América Latina, de forma muito ampla, né, no período colonial, mas, sobretudo, já a partir da independência, né? Então, nesse momento do livro, ele vai insistir em 3 características que nunca teriam, segundo Rama, abandonado a ambição dos escritores do nosso continente, que é a questão da independência, então, no sentido de criar uma literatura independente, sim, uma literatura própria, uma literatura que primeiro foi nacional e que, de alguma maneira, Rama vai tentar, né, na geração dele, pensar com uma literatura transnacional, né, da transculturação também, tem a ver com isso, com o ir para além das fronteiras. Mas, a princípio, são literaturas nacionais e que estão muito focadas no desejo de uma identidade própria, de uma independência com relação, então, ao período colonial ou às influências norte-americanas e europeias, né? Então, a originalidade também, né, como um traço desse desejo de emancipação, né, e a representatividade. Esse termo talvez seja o que me parece ao qual Rama vai dar mais importância, ou então eu, em todo caso, quero salientar mais, né? Através dessa citação do próprio livro que a gente está comentando. Criollismo, regionalismo, indigenismo, negrismo y también vanguardismo urbano, modernización experimentalista, futurismo, restauran el principio de representatividad, otra vez teorizado como condición de originalidad e independencia, aunque ahora dentro de un esquema que mucho debía a la sociología que había estado desarrollándose con impericia. Voy a leer un fragmento más para que se entienda mejor y luego comento. Dice, implícitamente y sin fundamentación, quedó estatuido que las clases medias eran auténticos intérpretes de la nacionalidad, conduciendo ellas, y no las superiores en el poder, al espíritu nacional, lo cual llevó a definir nuevamente a la literatura por su misión patriótico-social legitimada en su capacidad de representación. Entonces, la palabra representación y la representatividad la va a plantear Rama como, perdão, volto para o português, peço desculpas, a ideia é falar em português. A questão da representatividade e
né, e vinculada ao tema do que ele chama o sociologismo, ou essa sociologia e essa imperícia, vai ser fundamental se a gente pensar com relação ao conceito de transculturação, justamente. Se há uma coisa que Rama quer, ou da qual ele quer fugir, é de uma leitura muito sociologizante, né, que tome o texto literário, digamos assim, como um espelho simplificado da realidade. Ele vai se esforçar muito em deconstruir essa forma de compreender a literatura e de ler a literatura e o continente, como ele diz que era feito no século XIX e, inclusive, nas primeiras décadas do século XX, né? Então, ele vai tecer uma crítica ao que seria uma forma simplificada de leitura do texto poético, no sentido de literário na narrativa. Ok? Aos poucos, essa ideia vai ficar mais clara. Não vou me delongar muito em cada slide para poder avançar até o final no tempo proposto, ok? Então, leio. De fato, é possível constatar em um texto de Rama, de 76, Literatura e Sociedade, sua denúncia a um sociologismo primário na análise das obras literárias, que ele situa no século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Ou seja, esse assunto que ele está trabalhando no livro de 82, né, Transculturação Narrativa na América Latina, era um assunto que lhe interessava já de um tempo atrás. A prova é que há um artigo aí de 76 dedicado exclusivamente a essa relação entre literatura e sociedade, que é um assunto pertinente na época e que acho que é extremamente pertinente ainda para nós, né? Então, eu digo que é possível propor que o conceito de transculturação é um esforço, em primeiro lugar, por superar a leitura da narrativa latino-americana sob o pressuposto de uma representatividade simplificada de uma suposta realidade prévia que ela apenas refletiria ou representaria. Ele vai se opor a esta ideia. A ideia de Rama é bem contemporânea e supõe, né, a ideia de que a arte e a literatura, em particular, cria a realidade. Então, aqui há uma visão pragmática, né, do texto literário e da crítica literária, né? Pragmática no sentido da pragmática da linguística, discursiva, sim? Performativa, né? A arte como criadora de uma realidade, não apenas como um reflexo, um espelho simplificado dessa realidade. Isso vai ser fundamental na proposta teórica de Rama. Então, como alternativa a uma leitura sociológica da narrativa, que Rama critica, vai propor uma abordagem da literatura influenciada pela antropologia, que terá como alicerce e motor teórico fundamental um conceito importado dos Estados Unidos, que é o conceito de cultura. Sim? Isso também é bem relevante, não é uma contradição, não pode ser uma contradição do ponto de vista superficial, mas é interessante que nessa relação, né, que nós temos na academia, em particular na geração de Rama, com os Estados Unidos, né, nessa construção da latino-americanidade, né, ele não se interroga muito sobre isso, nem se preocupa muito sobre isso, mas eu gosto de salientar que esse conceito é um conceito que foi desenvolvido primeiro pelos norte-americanos, mas que vai ser útil para pensar a América Latina, né? Então, Rama afirma que no livro Seis Ensaios em Busca de Nuestra Expressão, né, de Pedro Henrique Ureña, muito cedo, em 28, tá, onde esse conceito de cultura aparece, né?
porque os nossos antepassados também, a gente sabe disso, eles se formaram e se formavam na Europa e nos Estados Unidos. Isso é inegável, então essa relação era até natural, digamos assim, né? Então, o que o Rama vai propor? Ele diz: la única manera que el nombre de América Latina no sea invocado en vano es cuando acumulación cultural interna es capaz de proveer no solo de materia prima, sino de una cosmovisión, una lengua, una técnica para producir obras literárias. Então, estou selecionando alguns fragmentos que me parece que vão na direção da argumentação, do núcleo fundamental da argumentação de Rama, né? No que ele insiste nessa pequena frase que eu trago para vocês. Ele justamente quer ir bem além da ideia da matéria-prima, que estaria como informação de uma acumulação cultural. Ele insiste na ideia de uma língua e de uma técnica que serão necessárias para produzir obras literárias que estejam à altura do que ele considera que é a transculturação. Ou seja, haverá alguns escritores que serão os grandes transculturadores e outros não. O transculturador será aquele que vai conseguir, de fato, produzir uma obra, né, que transforma, de alguma forma, a própria realidade a partir da magia, digamos assim, do milagre, no sentido da epifania da obra literária. Sim, a obra literária ela não vem refletir uma realidade prévia, mas ela é a criadora desse estado de compreensão do caminho que a sociedade deveria seguir. Ou seja, de algum modo, ele está reproduzindo aqui uma ideia que já os modernistas, né, tinham pensado, né? Então, lendo aqui o slide, o que eu digo é exatamente isso que fará Rama na terceira parte, quando analise a obra de Arguedas. Quando ele vai analisar a obra de José María Arguedas, ele vai analisar de forma muito detalhada a técnica, a língua e a cosmovisão, ou seja, uma visão muito mais transversal, profunda, poética, que uma leitura sociológica da nossa realidade, né? Bom, posso passar para o próximo slide. Então, é fundamental entender que, apesar de que Rama começa fazendo um panorama sobre a recepção da literatura latino-americana desde o século XVIII, o foco da análise que o leva a desenvolver o conceito de transculturação é colocado no contexto de uma dialética e de um confronto entre o regionalismo e a vanguarda ou modernismo. A palavra que se utiliza no Brasil é modernismo, vanguarda seria a palavra mais usada no restante da América Latina. Então, essa oposição regionalismo-vanguarda é fundamental para ele pensar a questão da transculturação, e a gente vou tentar explicar por que isso é fundamental para Rama, né? Cito o livro, então diz: tras la Primera Guerra Mundial, una nueva expansión económica y cultural de las metrópolis se hace sentir en América Latina y los beneficios que aporta a un sector de sus poblaciones no esconde las rupturas internas que generan y los conflictos internos que han de acentuarse tras el crack económico de 1929. Se intensifica el proceso de transculturación en todos los órdenes de la vida americana, ¿no? Nessa página 34, que aparece pela primeira vez, nessa frase aí, a palavra transculturação no livro em questão aqui, ok?
Então, poderia-se dizer que a intervenção de Rama com o conceito de transculturação é, de certo modo, uma tentativa de suturar a fratura que se acentua na América Latina entre o interior e as capitais, ou entre o interior e os portos, vai dizer Rama, às vezes não é a capital, mas são as cidades portuárias, aquelas que têm contato com o exterior, né? Onde a influência externa ameaçava, né? Do ponto de vista de Rama era uma ameaça, né? Essa influência externa para preservar aquilo que era próprio, né, ao continente. Portanto, aqui fica claro o conflito entre regionalismo e vanguarda. Ele vai estar constantemente pensando essa dialética entre uma literatura voltada para as questões locais, as tradições locais, os modismos, né, e essa influência externa, né, que vai se apresentar sob a forma da vanguarda, e como que desse confronto vai surgir alguma coisa diferente, tá? A partir da qual ele vai propor, no final, o conceito de transculturação. Então, é importante entender que, ao mesmo tempo que Rama propõe um conceito que permite ler o cenário cultural e literário que surge dos embates entre regionalismo e vanguardismo, esse cenário tem uma existência fática, ou fáctica, né? Isto é, não cabe a Rama inventar uma realidade que atenda aos seus interesses teóricos. Essa realidade existe. Ou seja, existem regiões com tradições próprias na América Latina, já nos anos 40 do século XX, assim como existe uma influência externa. Isso é inegável, sim. Mas, apesar disso ser inegável, é necessário que a gente entenda que o gesto de Rama e da literatura também, falar em regionalismos e vanguardismos, é uma forma de organizar também, né, o cenário cultural e literário, que é arbitrária, de certo modo, ok? Ela a maneira como se entendeu, ou como se narra na historiografia da literatura, não é? E Rama concorda com ela, ou trabalha com ela também. Isso é um fato, mas, ao mesmo tempo, é uma construção, digamos, teórica, né? Que não podemos perder de vista que se trata de uma construção teórica e, de certa forma, de uma ficção, no sentido mais pós-borgiano da palavra ficção, ok? Isto, creio eu, que eu queria ressaltar, fica mais claro quando Rama explicita justamente o surgimento do conceito de transculturação. Assim como o conceito de cultura tinha sido trabalhado por Enrique Sureña no final dos anos 20 e tinha sido importado dos Estados Unidos, outro conceito de origem norte-americana, da década de 30, aparece como ferramenta hermenêutica para pensar a cultura latino-americana, que é o conceito de aculturação, né? Esse conceito de aculturação, trabalhado também na antropologia norte-americana, vai chamar a atenção dos intelectuais da América Latina, mas eles vão se indispor de alguma forma com esse conceito e vão tentar ir além para adaptá-lo àquilo que eles acreditam que seria mais pertinente para dizer o que seria fundamental, dizer nessa identificação daquilo que seria a América Latina, ou aquilo que eles estavam começando a pensar como os elementos fundamentais, né, para montar essa ideia, ou fortalecer essa ideia que já vinha desde finais do século XIX, né, a geração modernista é que começa, em particular, a desenvolver esse conceito de América Latina, né?
Então, a antropologia latino-americana ha cuestionado el término aculturación, aunque no las transformaciones que designa. Então, aqui é interessante. Questionou o termo, mas não as transformações que o termo implicava. Sim? Ou seja, interessa o termo em certa medida, mas eles querem afinar esse conceito. Né? Então, buscando afinar su significado. En 1940, el cubano Fernando Ortiz propuso sustituirlo por el término transculturación, encareciendo la importancia del proceso que designa, del que dijo que era cardinal y elementalmente indispensable para comprender la historia de Cuba y por análogas razones la de toda América en general. Eso en 40, ¿no? Fernando Ortiz, un antropólogo, vai propor este conceito de transculturação, né, a partir do conceito de aculturação que ele toma da antropologia norte-americana. Fernando Ortiz lo razonó del siguiente modo: entendemos que el vocablo transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a otra, la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, desculturación, y además significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos culturales que pudieran denominarse neoculturación. Então, vocês veem que aqui, justamente, trata-se de pensar um continente, né, América Latina, que tinha acumulado ao longo de séculos, né, de colônia e de mais de um século de vida republicana, uma enorme quantidade de tradições, de formas de ser, de pensar, de personagens, né, de tipos humanos. Mas sob a pressão, desde 1500, justamente de primeiro, de uma potência colonial, como foi a Espanha, portanto, né, uma pressão externa e que moldeia, né, que vai incidir constantemente nesse desenvolvimento cultural, e na independência também, numa relação de dependência com os centros de poder econômico e de poder também, justamente, de contágio, né, de modelos estéticos, de um modo geral, e literários em particular. Então, o Ortiz vai dizer assim, nós não temos interesse, ou não teríamos tanto interesse em pensar que que só sofremos influências externas, que, portanto, somos vítimas, digamos assim, ou resultado de uma aculturação, sim? de alguma coisa que seria apenas absorver influências externas. Ele vai dizer, ao contrário, que é necessário, ou que é interessante, pensar em uma transculturação, ou seja, num processo no qual elementos da cultura local vão incidir também e transformar as influências que vão vir e continuar vindo do exterior. Por isso, aquele conflito regionalismo-vanguardismo, e por isso aquela questão do interior e das capitais. Vou explicitar isso um pouco melhor nos próximos slides. Pautado pela oposição, então, regionalismo versus vanguardas, ou seja, pela narrativa classificada dentro dessas duas formas concomitantes na América Latina, Rama vai pensar a transculturação dentro desse processo de perda que se dá pela pressão das influências externas, vindas dos centros de produção que influenciavam a América Latina na sua secular relação de dependência. Mas vai pensá-la não apenas como uma aculturação, que seria consequência de uma desculturação. Sim? Ele vai brigar bastante com esta ideia de
da perda da cultura. O que seria, né, ter uma visão na qual apenas estaríamos pensando em que somos um continente que vai entregando, digamos assim, a sua cultura, vai perdendo a sua cultura, vai se desculturando e vai se transformando em outra coisa completamente alheia às suas próprias origens, né? Ao contrário, Rama nega a validade desse raciocínio simplificado e o que lhe interessa é analisar cuidadosamente a narrativa do período em questão de um ponto de vista cultural, ou seja, entendendo o trabalho feito no nível da língua, da técnica e da cosmovisão. Isso é fundamental, tá? Para propor que essa narrativa é o lugar do discurso onde se dá, por excelência, a construção daquilo que Rama, junto com toda uma geração e mesmo várias gerações, perseguem, isto é, uma definição, uma delimitação, um conhecimento, mas precisamos dizer também, evidentemente, uma invenção do que é ou do que seria América Latina verdadeiramente, né? Então, ele, um ponto, outro dos pontos, né, fundamentais na argumentação de Rama encontrar, digamos assim, a chave, né, que vai abrir a compreensão do que seria essa América Latina, da qual tanto se falava, né, naquele momento e que tanto se almejava encontrar, digamos assim, e deixar bem claro, digamos assim, para os próprios latino-americanos e para o mundo, né? Estamos ainda no início dos anos 80, finais dos anos 70, quando ele está produzindo aqui esse livro, né? Avanço porque não sei se não quero me delongar tanto em cada slide. É desta forma que o que propõe Rama com o conceito de transculturação casa totalmente com o projeto perseguido desde a época da independência por todas as gerações, cada uma à sua maneira, de consolidar o projeto de latino-americanização das nações balcanizadas justamente no momento da independência. Eu coloquei balcanizadas justamente no momento da independência porque esse é um clichê também que a gente costuma usar e dizer assim, mas como se antes da independência a gente fosse realmente tivesse sido uma unidade e a independência nos tivesse separado, né? Rama, ele ainda acredita um pouco nessa ideia, né? E é uma ideia que né, eu lembro de ter encontrado ela desde muito jovem, nessa ideia de que a América Latina teria se balcanizado na independência, o Brasil não, o Brasil manteve a unidade. Eu não sei se isso é assim de fato, né? Se não estava balcanizada de antes, eu quero dizer, de alguma forma, né? Enfim, também por isso Rama sentirá uma forte atração e um forte interesse no caso brasileiro, que estuda e analisa com muita dedicação, tomando em particular como exemplo a obra do mineiro Guimarães Rosa, e a este autor como um dos grandes transculturadores, né? Ele é apaixonado com Guimarães Rosa e ele considera que Guimarães, como Arguedas, né, são, por exemplo, dois grandes transculturadores, né? Então aí talvez quem conhece um pouco já Guimarães Rosa e não conhece Arguedas entende ou começa a entender o que seria uma obra transculturadora, né, que diria mais do que diria o que a essência, uma das essências do Brasil, estaria, sobretudo, fundando uma essência do Brasil, né? Ou seja, Guimarães Rosa, ele quando nos fala das Minas Gerais, ele não nos fala, se a gente vai onde Guimarães Rosa estava e observa o que supostamente ele observou, né, para produzir a sua obra, talvez a gente se depare com que aquilo, assim, a simple vista não existe, né? Ou seja, é o trabalho justamente do transculturador e a própria obra literária que vai produzir esta ideia de
de cultura brasileira, né, mineira e brasileira, como foi compreendido o Guimarães, né? É importante entender ainda que Rama desenvolve toda uma análise sobre a forma como se dão as influências externas nas diferentes regiões da América Latina no processo de transculturação e como essas influências se traduziram na dicotomia sobre a qual ele trabalha, regionalismo e vanguardismo. Cito: sin embargo, es más frecuente que las regiones internas reciban los impulsos de las modernizadoras, de tal modo que se cumplen dos procesos transculturadores sucesivos: el que realiza, aprovechando de sus mejores recursos, la capital o sobre todo el puerto, aunque es aquí donde la pulsión externa gana sus mejores batallas, y el segundo, que es el que realiza la cultura regional interna, respondiendo al impacto de la transculturación que le traslada a la capital. Então, aqui é muito claro, né? Ele vai pensar justamente em dois processos simultâneos e paralelos, a influência que essas capitais e esses portos recebem do exterior e esse interior que recebe, filtrada pela capital ou pelo porto, a influência do exterior, né? E isso vai, evidentemente, gerar tensões. Isso não tem aqui como detalhar, né, tudo o que Rama analisa dessas tensões que se dão entre regionalismo e vanguardismo, nessas influências, nessas resistências, mas quem encarar a leitura do livro vai ver que isso é fundamental para pensar a transculturação também, né, como uma saída justamente para esses conflitos. Uma última consideração fundamental na forma como Rama entende a transculturação, deslocando um pouco sua mecânica em relação ao que propunha Ortiz, permitirá a quem for se debruçar sobre o livro, aqui analisado, acessar mais rapidamente as análises que são propostas na segunda e na terceira parte desta obra. Dita consideração fundamental para entender a transculturação, como entende Rama, diz respeito a dois critérios chaves que, segundo ele, é necessário considerar em todo o processo de transculturação narrativa. Narrativa é importante essa palavra mais uma vez. E esses dois, digamos, movimentos ou elementos desse processo são a seletividade e a invenção. Sim? Ele vai analisar isso em algumas páginas, como quando a gente fala de influências, e por que a gente não deve falar de aculturação, o subalterno, digamos assim, ele não usa esse termo, Rama, mas a gente está acostumado com esse termo, então a cultura subalterna é o que eu digo aí no terceiro parágrafo da página, desse slide, né? O subalterno, ele não assimila ou não absorve ou não assume qualquer influência. Ele também seleciona dentro daquilo que ele recebe. E isso vai ser fundamental. O que ele seleciona, o que ele deixa de lado e o que ele assume e incorpora como um elemento para transculturar com aquilo que já estava presente na cultura local. E, ao mesmo tempo, a invenção. Então, a invenção é fundamental, porque ele está falando aqui, e isso é muito importante, Rama, de narrativa, de arte, de literatura, e não de sociologia, não de uma leitura sociológica, ou de uma proposta da nossa sociologia, mas de pensar a cultura através, justamente, da narrativa e da ficção, né? Isso é fundamental. Então, Rama conclui esta primeira parte do livro dando exemplos de como esses critérios incidem nas três dimensões que tinha proposto como centrais em um fazer e em um ler transculturadores, né? Ou seja, um fazer transculturador e também um ler, uma leitura transculturadora, que é muito importante. E esses três elementos, vou insistir, são a língua, a estrutura literária ou a técnica e a cosmovisão, ou seja, tanto o escritor transculturador vai ser aquele que tenha uma enorme capacidade de um trabalho no nível da língua, né? Guimarães Rosa, sem dúvida, é um exemplo disso, e Arguedas é outro exemplo disso, paradigmático, por isso
Rama os toma, talvez, como os dois maiores, né, transculturadores, a outros, e uma estrutura literária, né, a forma como está organizado o romance, a técnica do escritor e a cosmovisão. Só que isso é fundamental para o escritor, mas também para nós, leitores, né? Na nossa leitura crítica feita em qualquer circunstância, mas em particular na academia, precisa levar em consideração esses elementos, né, para justamente se fazer uma ideia do que seria essa América Latina refletida nestas obras, né? Bom, o tempo está andando, então eu preciso continuar avançando. Segunda e terceira parte desse livro. Vou ser muito sucinto, porque realmente aí é onde Rama vai entrar em detalhes que só uma leitura cara a cara permitem acompanhar a argumentação de Rama. Assim, muito difícil e talvez até desnecessário resumir isso, porque não vai dar conta, né, da fineza com a qual Rama tece essa argumentação. Mas vou tentar colocar algumas questões para ajudar, né, um eventual leitor do livro. En la segunda y tercera parte de este libro, dice Rama, queremos estudiar una región donde los conflictos alcanzaron extrema acidez. Esos conflictos entre vanguardia y regionalismo, no solo por el impacto renovador que acarreó la modernidad que desde 1930 se introduce en ella, sino por la situación congelada y rígida en que se encontraban las formas culturales tradicionales. Se trata de la serranía sur peruana que admite su centro en la vieja ciudad imperial inca, Cusco, y que fue la bandera de combate de la generación indigenista de los años 20 y 30, en la producción crítica de Víctor Aya de la Torre, de José Carlos Mariátegui y Víctor Andrés Belaúnde. La percepción fue entonces, y siguió por mucho tiempo, meramente política. Este debate oscureció el aspecto que más nos interesa, el cultural, en el pleno sentido antropológico del término. Então, esse fragmento é importante porque, voltando ao início da apresentação, o interesse, né, no conceito de cultura importado, de aculturação importado, e na criação desse neologismo transculturação, é justamente fundamental, né, nessa relação que ele quer estabelecer de forma profunda com a cosmovisão, a técnica, né, e a língua. Isso para dizer assim, a geração anterior aos transculturadores, né, aquele que a gente pode chamar de transculturadores, uma geração, portanto, mais amadurecida, né, é uma geração que, apesar de ter tido boas ideias e boas iniciativas e de ter dado passos importantes na compreensão dessa América Latina, ou da identidade latino-americana, do que seria, né, a essência do continente, não? Ou as essências do continente, foi um trabalho, em particular no Peru, meramente político, ou meramente sociológico. Aqui ele não fala de sociológico, mas está dentro daquilo que eu tentei estabelecer no começo da apresentação como um problema que Rama vai tentar superar, né? Então, ele diz, justamente, são essas gerações posteriores que vão ultrapassar uma visão circunscrita a questões políticas e sociológicas e vão descobrir muito mais da América Latina graças à transculturação que a arte permite e a narrativa em particular. Então, concretamente, o que Rama vai propor na segunda e terceira parte do livro é uma análise da obra de José María Arguedas para pensar nos seguintes elementos que considera chaves. Cito: de ahí la necesidad de revisar el problema del área cultural andina y de registrar la evolución del pensamiento de Arguedas sobre un asunto al que consagró la vida entera hasta llegar al reconocimiento de las mediaciones mestizas
entre las dos esferas culturales tan drásticamente separadas del país. Tipificó en este personaje oscuro, el mestizo, y en su gesta un papel transformador que pareció réplica del que él mismo acometió en la antropología y en la literatura. Então, Arguedas era de origem indígena, né? E ele vai, na obra dele, justamente reivindicar o papel do mestiço, que até aquele momento não tinha tido nenhuma relevância no Peru, né? Mas não vai reivindicá-lo apenas de um ponto de vista político. Esse vai ser o grande trabalho que precisa ser lido no capítulo, na segunda e na terceira parte do livro. Ele vai fazer isso através da obra, né? Por exemplo, ele vai analisar Los Ríos Profundos, né? Que é um romance de Arguedas. Ele vai dizer, é graças a essa produção artística, né? Transculturadora, que ele vai efetivamente revelar aquilo que ninguém tinha conseguido revelar, nem com a maior boa vontade política, nem sociológica, como a geração indigenista anterior tentou, né? Porque o fez desde uma perspectiva urbana, desde uma perspectiva muito menos integradora da essência do índio, e andou menos na direção da compreensão da necessidade de focalizar a questão da mestiçagem nos países indígenas, em particular em Peru. Então, Rama vai se debruçar, em particular, sobre o funcionamento do mito nas sociedades latino-americanas. Ele vai tentar compreender, a partir de Arguedas, a inteligência mítica. O conflito regionalismo-modernidade, identificado desde o início por Rama, é o crivo pelo qual vai propor ler Arguedas, mas, sobretudo, é o crivo que o leva a escolher Arguedas como um transculturador. Então, Rama indaga no romance Los Ríos Profundos, cito, la construcción de formas artísticas desarrolladas a partir de la tradición cultural interior de América Latina, esas forjadas por las comunidades enclaustradas de sus ricas regiones al recibir el impacto de una modernización que tiende a cancelarlas y contra la cual se levanta el escritor no para negarla vanamente, sino para utilizarla al servicio de un redescubrimiento y reanimación del legado cultural que recibió desde la infancia y cuya supervivencia quiere asegurar. Portanto, o que está dizendo Rama é a transculturação, de alguma forma, é a capacidade que tiveram alguns escritores na América Latina de se servir de certas ferramentas vindas do exterior e que chegaram na América Latina, em particular, através das vanguardas, sim? Só que utilizadas para revelar aquilo que era o mais, digamos, representativo de cada região e do regionalismo como um momento da literatura hispano-americana, né? E latino-americana, brasileira também, porque é o caso do Guimarães Rosa, né? Então, graças a esse contato e a essa fusão que eles vão conseguir fazer, essa segunda geração indigenista, que é a geração de Arguedas, eles vão se tornar transculturadores, vai dizer Rama, né? Isso que vai propor Rama. Na última parte do livro, Rama vai realizar uma leitura de Los Ríos Profundos com o seguinte pressuposto fundamental. Sin dejar de atender al debate intelectual que recorre el pensamiento peruano entre 1920 y 1960, ni las correcciones culturalistas que Arguedas introdujo, me parece indispensable abordar Los Ríos Profundos desde una perspectiva estrictamente artística. Isso é fundamental. Vou insistir um pouco. Estou terminando. Rama vai concluir que Los Ríos Profundos é uma invenção artística original, isto é, uma obra estética que precisa ser avaliada como tal. Isso é fundamental. Uma obra estética que precisa ser avaliada como obra estética, mas que se apresenta como resposta a uma questão ideológica.
e conclui com a seguinte reflexão, que é fundamental para pensar sobre o que é feito hoje, muito frequentemente, nos departamentos de letras no Brasil e no mundo inteiro, creio eu, com o corpus literário. Diz Rama. Contudo, yo no podría asegurar si la ideología guió a la forma artística o si la irrupción de esta clarificó el entendimiento de aquella. No seguinte fragmento, fica evidente qual é o projeto de Ángel Rama ao propor o conceito de transculturação e aplicá-lo à análise da obra de Arguedas. De los diversos conflictos culturales que en la América Latina posterior a la Primera Guerra Mundial reavivó, agudizándolos, el impacto renovador de la modernidad, que procedente del exterior resultaba traducido a las regiones internas por la mediación capitalina, ninguno se ofreció con perfiles más enconados y por lo tanto con menores asideros para intentar una transculturación que salvaguardara valores locales, modernizándolos, que el registrado en el área andina. Então, ele vai tomar também como exemplo o caso da área andina e de Arguedas, porque ele acha que ele é representativo de outros que aconteceram em outras regiões da América Latina. Então, esse final em negrito é importante, né? Essa transculturação é, ao mesmo tempo, a salvaguarda dos valores locais, né? A conservação dos valores locais, só que modernizando eles, né, através desse trabalho artístico. Isso que é a transculturação, entendo eu, essencialmente, né? E o último slide é esse mesmo, diz: como Arguedas perteneció, igual que Guimarães Rosa, en el Brasil, a la primera generación que surge con posterioridad al planteo inicial del dilema vanguardismo-regionalismo, del mismo modo que Juan Rulfo y Gabriel García Márquez pertenecerán a una segunda generación de esa misma línea problemática, puesto que sus libros aparecerán a mediados de los años 50, o sea, 20 años después de sus antecesores, resulta un directo heredero de sus concepciones, a la vez que le cabrá comprobar las modificaciones que el tiempo, la modernización, irá introduciendo con efectos quizás previstos, pero en todo caso no vistos por los teorizadores de la primera hora. Né? Então, como conclusão, eu só vou deixar uma ideia, talvez surja alguma pergunta e a gente possa conversar mais sobre isso, mas insisto nesse aspecto que me parece fundamental para nós hoje em dia. Também a gente lê as obras do passado para pensar de que maneira elas contribuem com o nosso trabalho no presente, né? Então, talvez a conclusão mais importante que eu possa tirar é sobre o tipo de trabalho que propõe Rama com a literatura, que é um trabalho que se debruça sobre o corpus para analisá-lo. Né? Ele não oblitera o corpus, Rama. Né? Isso não significa que Rama não está interessado em pensar todas as questões políticas, sociais, sociológicas, culturais, transversais da América Latina. Só que ele faz isso porque ele é alguém da área, digamos assim, das letras. Ele faz isso a partir de corpos literários, com corpos literários. Ou seja, ele não fecha o romance de Arguedas, ele não fecha o romance de Guimarães Rosa e vai produzir aqui um texto acadêmico que esquece por completo o corpus e tece um discurso paralelo, no sentido de paralelo de que não se toca com o corpo. Não, ao contrário, é um diálogo constante entre a cosmovisão, a língua, né, a estrutura da obra e essa transculturação que o artista, né, revela para produzir, então, uma leitura acadêmica, uma interpretação, enfim, uma glosa, né, que, no nosso caso, acaba num trabalho de disciplina, num TCC, numa dissertação e numa tese de doutorado. Deixo, assim, sugestão de livros que eu li para preparar também essa apresentação. Esse livro que está aí à esquerda, Ángel Rama, Una vida en cartas,
é maravilhoso, é um livro que saiu publicado não tem muito tempo, acho que foi um ano atrás, no Uruguai. São não sei quantas centenas de páginas, com centenas e centenas de cartas de Rama, com figuras do primeiro ordem da América Latina, com as quais ele trocava ideias, e aí você conhece o trabalho que ele desenvolveu, os vínculos que ele estabeleceu, os projetos que ele teve, as ideias que ele tinha, e essa liderança que ele representou realmente fica evidente nessas cartas que ele troca com gente de todos os lugares, e escritores, né? Escritores de primeira ordem também, que dialogavam com o Rama. Esse da direita, talvez vocês conheçam, com Conversa Cortada, é a correspondência com Antônio Cândido, né? Publicada pela EDUSP. Fundamental foi o diálogo que ele manteve com Antônio Cândido. Foi ele, Cândido, que apresentou o Brasil, de alguma forma, para Rama, não apenas Cândido, porque ele também teve um contato muito forte com Darcy Ribeiro e com Berta Ribeiro, a esposa de Darcy, durante muito tempo. Darcy morou no Uruguai e conviveu com Rama, né? E também tem a correspondência com eles, é muito interessante. E, por último, sugiro este livro organizado pelo pesquisador uruguaio Pablo Roca, né? Que é um livro que traz vários textos, uma excelente introdução do Pablo Roca, né? Sobre Rama, né? Ele situa o Rama aí no século XX e na importância que ele teve para o pensamento latino-americano, e depois ele coloca aí alguns textos do próprio Rama que são realmente muito interessantes. Então, eu vou parar aqui a minha apresentação, ok? E vou passar a palavra para o Victor. Oi. Muito obrigado, Juan Pablo. Agradeço muito sua brilhante, cuidadosa exposição, né? Assim, muito clara, muito didática, que ela foi indo realmente nos momentos importantes desse texto, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta, né, que tem a ver justamente com essa questão que você se debruçou bastante, né, nesse primeiro capítulo, sobre o conceito de transculturação. Tá? Evidentemente, você mostra muito bem a tensão que há nesse clássico de Ángel Rama, uma tensão entre história, o processo histórico, e literatura, ou narrativa, como você diz muito bem, né? E você situa realmente a questão das independências e a busca por uma identidade, né, latino-americana, como resultado de diversos graus ou formas de transculturações, né? No caso desse livro, é a questão basicamente indígena aqui. Aqui a transculturação não é africana, tá? Não é sequer dos filhos ou netos ou herdeiros dos espanhóis, italianos, sei lá o que aqui é. O exemplo escolhido é a questão indígena, né? Então, qual é o potencial histórico-político, que essa é a primeira pergunta que eu te faria, em termos de imaginar a América Latina como resultado cultural de uma transculturação, tendo em vista que talvez seria essa forma original em que nós, os latino-americanos, nos inserimos na modernidade capitalista europeia, né? Ou seja, que estaria aí a forma muito original nossa de nos inserirmos nesse processo histórico. Como você avalia isso na obra do Ángel Rama? Bom, é curioso porque o Rama é uruguaio. O Uruguai é um país que não tem índio, né? Assim como a gente, falando assim rapidamente, sim, é um país onde a questão indígena, digamos assim, não se coloca, nunca se colocou. Apesar disso, Rama vai, evidentemente, por ter um interesse no continente como um todo,
pensar na questão indígena, porque a questão indígena também estava colocada no Uruguai e na América Latina como um todo naquele momento, né? Perceba que o grupo que não foi do Partido Comunista, que foi um grupo à parte, né, próprio, uruguaio, que se organizou contra, digamos, a oligarquia local, adquiriu o nome de Tupamaros, né? Então, assim, essa história é interessante porque um grupo de jovens brancos que não tem vínculo algum com nada do mundo indígena se autodenominam tupamaros para enfrentar a oligarquia uruguaia, né? Poderia parecer sem sentido, mas evidentemente que era um assunto que estava conotado na América Latina, né? E já não se pensava mais em termos de Uruguai, da Argentina, do Chile. Essa questão da América Latina estava muito presente como projeto, né? Evidentemente, e é interessante você pensar que o Rama toma o conceito de Ortiz, onde ele diz, esse conceito, em 40, ele diz, esse conceito é fundamental para Cuba, mas também para toda a América Latina, diz Ortiz, né? Em 40, ele diz. Em 59, tem, digamos, a vitória da Revolução Cubana e o que aconteceu, isso foi fundamental para influenciar esse projeto de latino-americanização, né? Então, acho que a questão indígena, não sei se a pergunta sua ia no sentido de qual é a importância, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, do indígena no projeto da transculturação ou não? Pode ser, mas pode ser em geral, ou seja, se a transculturação é a forma em que nós nos inserimos na modernidade capitalista. Seja você Aham. descendente de portugueses, espanhóis, africanos, Bom, indígenas. é o que o Rama propõe, né? Agora, cabe a gente decidir se essa tese ela é ou não pertinente para nós. Eu acho que essa tese faz sentido. Eu tentei argumentar no início da minha apresentação da seguinte maneira: embora, evidentemente, existiram e existam regiões, né, e exista uma pressão externa, né, ou seja, esse conflito, né, regionalismo-vanguardismo, ele tenha um substrato real histórico e também uma forma de colocar teórica a questão que você pode dizer, bom, ela não vale nada, ela é um abuso, ela, sei lá, ela não é pertinente, ou então, sim, acho que nós temos que nos debruçar sobre isso com calma e ver se isso continua sendo hoje em dia ainda, né, um modelo para pensar no nosso presente. Claro, a nossa sociedade é muito diferente da sociedade dos anos 70, né, que é a sociedade o livro se publica em 82, então, né, aconteceram muitas outras coisas, mas eu acho que sim, que tem uma pertinência ao mesmo tempo, né? Claro. Dizer que a gente eu insisti muito no fato também do conceito de cultura ser um conceito importado dos Estados Unidos, né? Um label norte-americano. Por que eu insisti nisso? Porque, evidentemente, embora nós na academia, né, e sobretudo na área de humanas, estemos sempre bastante revoltados, digamos assim, com as influências estrangeiras, nós somos constantes leitores e de pesquisadores europeus e norte-americanos, e os conceitos que eles elaboram continuam até hoje, né? Muito além dos anos 80, 90 e até hoje, continuam sendo utilizados por nós, né, para pensar a América Latina ou para pensar os problemas que a gente tem. Então, não sei se Ok. você me entende. Sim, 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 perfeitamente, perfeitamente. Bom, uma segunda pergunta, Juan Pablo, para eu te fazer a última indagação aqui que eu tenho para você. É o seguinte, é, é,
E eu acho que talvez ficaria melhor formulada a primeira questão que eu te coloquei, indo para a questão da literatura, que de fato é o interesse mesmo do Ángel Rama, né? Talvez essa pergunta seja melhor formulada sem dissociá-la da dimensão literária. Tá? Eu diria o seguinte, é claro, né, como você mostrou muito bem, inclusive nas capas dos livros, o diálogo que ele teve com Ángel Rama e com muitos pensadores brasileiros, né? Ou seja, como você coloca, o diálogo que ele teve com Antônio Cândido, a gente permite entender que quando Antônio Cândido escreve a formação da literatura brasileira, ele tem como horizonte o modernismo brasileiro, ou seja, e a figura do Machado de Assis, assim como Rama vai tomar o vanguardismo, né, mais ou menos as formas em que a questão está sendo colocada. Rama, no texto, várias vezes faz referência à famosa plantation, né, como formação econômica, né, aquela relação da literatura latino-americana como uma espécie de galho, que diz assim explicitamente Antônio Cândido, das literaturas europeias, ou seja, da espanhola ou da portuguesa, como diz Antônio Cândido, em formação da literatura brasileira. Né? Então, há elementos com pontos de contato com o Brasil. Muito dos procedimentos que você mostrou nesse livro, eles têm muito a ver com Roberto Schwartz, né? Por exemplo, aqueles ensaios maravilhosos do Roberto Schwartz, Ao Vencedor, aos Batatas, e O Mestre na Periferia do Capitalismo, sobre Machado de Assis, eles têm uma estrutura muito parecida, são livros que têm estrutura muito parecida com Transculturação Narrativa, quer dizer, os ensaios do Schwartz começam primeiro com as ideias fora do lugar, para depois se debruçar sobre a obra de Machado. E aqui, em Transculturação, temos primeiro esse capítulo teórico, né, sobre a que seria a transculturação, para depois, no segundo e no terceiro, falar sobre regionalismo, e depois, mais concretamente, a figura do José Maria Arguedas. Né? Então, quer dizer, há um diálogo muito visível, né, que tem a ver justamente com essa ideia do Roberto Schwartz, que você mostrou muito bem, que seria a forma literária e o processo social, ou seja, mais do que a obra literária copiar, né, o real, ela faz uma configuração, como aparece várias vezes no livro do Ángel Rama, aquela citação do Chekhov, que diz que a literatura não tem a obrigação de solucionar os problemas sociais, mas de fazer uma bem-sucedida configuração deles, né? E, evidentemente, você deu muito bem conta sobre isso. Você enfatiza uma coisa, que era isso que eu queria te perguntar, Juan Pablo, que Ángel Rama, pelo momento em que ele está escrevendo, ele escapa de dois perigos, né? Um é o sociologismo, como você apontou muito bem, e outra é o estruturalismo, que era muito importante na época. De fato, a gente observa no ensaio do Rama que há um cuidado por explicar a obra desde seus componentes estruturais, ou seja, o narrador, o tempo, cosmovisão e tal, só que não cai na armadilha deshumanizadora do estruturalismo, mas está profundamente impregnada da questão histórica, da questão política, né? Ele não abandona isso. A pergunta é, ou seja, você não identifica que nesse modo de ler a obra literária de Ángel Rama estaria, digamos assim, uma busca muito latino-americana de ler uma obra literária? Quer dizer, não atentar apenas para a dimensão puramente estética, mas sim prestar atenção nas questões políticas, cognitivas, éticas, e também não cair nesse sociologismo que ele detecta muito bem nas primeiras formas do romance regionalista, que era muito realista, né? Sim. Que pegava técnicas do século XIX. Ou seja, você não encontraria uma forma muito, digamos assim, original de ler nossas produções em que todos esses elementos são misturados e não se caem nessas armadilhas que eram próprias da época? Eu acho que no caso de Rama, em particular, sim, é algo que ele descobre, não sozinho, como você muito bem apontou, uma forte influência de Schwartz e de Cândido. Acho que talvez até mais de Cândido. Cândido, para o Rama, foi
né? Porque Cândido era um professor, era professor onde antes de ir para São Paulo, ele estava no interior, aí esqueci a cidade onde ele dava aula, o Cândido, né? Mas ele deu aula em São Carlos, se não me equivoco, né? Foi professor em São Carlos há milhões de anos, estamos falando, né? No início da carreira dele. Então, assim, Rama não era um sujeito formado na academia, era um autodidata. Se a gente pudesse observar como o Rama foi mudando, né, a sua forma de ler a literatura, da juventude até os anos 80, quando ele escreve esse livro, é completamente diferente. Ele era muito mais estruturalista quando era muito mais jovem, e ele foi justamente... Então, assim, transculturação é o cúmulo, é aquilo justamente que ele descobriu com os brasileiros, em boa medida, né? E com todo esse... Porque ele trocava ideia com todo mundo, né? E ele já foi para Porto Rico, foi para Venezuela, né? Então ele começou também a ir para Cuba, ele estava, né, para Cuba, ele ia e participava de Casa das Américas, ele ia para todos os lados, ele viajava e trabalhava, ele estava quase sempre doente de tanto que ele trabalhava. Ele fala nas cartas constantemente de estar doente e de estar à beira de um colapso, de tanta coisa que ele fazia. É sério, é interessante. Agora, então, nos anos 70, 82, eu acho que Rama, ele descobre isso que você disse, certamente. Há uma forma própria latino-americana de transitar entre, né, essas duas vertentes. Só que é muito interessante ver que isso aconteceu antes, talvez, e paralelamente, num mundo tão longínquo quanto a Rússia do Bakhtin. Porque se você vai pensar no que o Bakhtin faz com o romance polifônico e com a ideia de dialogismo, né, que vai ser resgatado nos anos 70 na França, pela Júlia Kristeva e pelo próprio Todorov, né? Mas eu acho que o Rama não teve tempo de ler ainda Bakhtin, talvez sim, porque nas cartas não aparece isso, né? Em nenhuma carta eu vejo referência à teoria, né? Mas é interessante pensar que, embora seja uma marca latino-americana, isso também aconteceu numa outra região do mundo periférica, poderíamos dizer assim, que era uma província longínqua onde o Bakhtin trabalhava, né? Perseguido até pelo regime comunista, porque ele não tinha liberdade para pensar. E então, sim, concordo com você, mas colocando talvez essa questão de que os russos, né? E por quê? Porque os russos, eles tiveram o formalismo russo, que inclusive foi anterior ao auge do estruturalismo. Então, o Bakhtin é alguém que justamente discute ou se insurge contra os formalistas. Agora, é interessante o Rama, embora busque superar o estruturalismo, não deixar de trabalhar essas questões que você mencionou, próprias da narratologia, poderíamos dizer assim, que a gente abandonou por completo. E que me parece que é uma grande perda, né, da compreensão do texto literário em si. Porque a gente fecha, lê o livro, fecha e vai falar, né, por fora do livro. Então, assim, nós estamos, de alguma maneira, fazendo o que a gente repudia, que é matando a literatura. Nós mesmos, porque a gente não dá voz e espaço nos nossos trabalhos ao texto literário, né? Tão preocupados que nós estamos com dizer aquilo que seria muito mais urgente, que são os problemas que a gente tem, né? E que nunca vão desaparecer e que vão continuar existindo. Mas se a gente está na literatura, precisamos falar desses assuntos através disso. Me parece importante como que Rama insista muito nisso, né? E ele faz isso sem mencionar, mas uma crítica sociológica e marxista também existia
contemporaneamente ao livro do Rama, né? Também existia uma marxista, que eu estou dizendo, no sentido da forma de trabalhar a crítica, não apenas por uma questão ideológica, né? Mas uma crítica, então, que ia muito mais pelo lado filosófico, histórico, sociológico, do que pelo lado da narrativa, né? Não sei se consegui... Sim. E é o talento do Rama, do Schwartz e do Cândido, né? Assim, eles trabalham nesse registro. Muito obrigado, então, Juan Pablo, por sua brilhante apresentação. Te agradeço muito esse encontro de hoje. Obrigado. Tá, eu que agradeço e até breve. Até breve. Um abraço para todos. Ok.